Duas notas rápidas, apenas duas pequenas correções da última vez que eu falei. Primeiro, o pregador que eu disse que ele citava e dizia muito, e bem no meu entender, que obedecer a Deus é importante e devemos deixar as consequências com ele, é Charles Stanley e não Charles Taylor. Primeira correção. Segunda correção, e foi o irmão Alberto que até me deu a dica, quando eu falei que a mulher de Moisés poderia ser outra por causa que podia ter morrido, a de Midian, a de Zípora, porque a referência que nós tínhamos em Números era que ela era etíope, cuxita. Depois de uma análise mais aprofundada, apesar da King James considerar que Cush não era Midian, era Etiópia, Midian também poderia ser considerada como Cush. Vemos isso em Abacuque, uma referência mais ou menos idêntica. E, portanto, poderia ser a mesma mulher e não teria que necessariamente ter morrido a outra. Sempre que houver alguma coisa que possa ser necessário corrigir, eu no outro dia, 15 dias depois, estou cá para corrigir. Ok? Portanto, vocês estejam à vontade, se eu disser alguma coisa não esteja 100%, digam-me que eu estou cá para fazer a correção. Deuteronômio. Antes de avançar, vamos falar um pouquinho sobre a introdução. A Universidade de Harvard tem o seu nome, não sei se sabem, é resultado do fundador, que é John Harvard, que era um pregador do Evangelho. Esta universidade nasceu como uma instituição para ensinar pessoas a pregar o Evangelho. Curioso, não é? Mas não foi só Harvard. E ele nasceu através de um crente puritano. E também tinha o mesmo objetivo, ensinar homens no ministério. Princeton nasceu numa linha de presbiterianos para ensinar homens a pregar o Evangelho. Onde é que isto tem a ver com o Deuteronômio? Já vamos lá. Princeton tinha um lema, vejam só, que diz assim: sob a mão de Deus, esta universidade florescerá. Fantástico. Hoje, Yale, Harvard e Princeton são das melhores universidades dos Estados Unidos. Mas, comparativamente à sua origem, só tem um nome, nada mais. Porque secularizaram-se, tornaram-se iguais ao mundo. Não se conformaram-se com o mundo. E só tem um nome igual, de resto não tem mais nada. E eu quero-vos dizer que o que aconteceu aqui foi uma mudança incremental, para negativamente, que aconteceu com estas instituições e que pode acontecer com o homem. Por vezes nós vamos, com o tempo, piorando em vez de melhorar. E estas universidades foram piorando com o tempo. E na condição humana, se não tiver o input de Deus, com o tempo vai piorando, nunca vai melhorando. O que sucede com esta mudança incremental no ser humano pode ser comparado também, atenção, esta é uma palavra que eu vou explicar, a uma entropia espiritual. Entropia é a segunda regra da termodinâmica, que diz que todas as coisas de matéria e energia tendem a decair-se e a corromper-se com o tempo. E quando eu falo que existe uma mudança, que pode haver uma mudança incremental negativa, uma entropia espiritual, é que se não houver intervenção de Deus, tudo caminha para a degeneração. Vemos isto nas universidades, as que citei, vemos isto nas pessoas, vemos isto na igreja. Há bocadinho o irmão Carlos orava sobre a questão que Deus não permita que nós possamos ser como o povo de Israel, que estava bem e estava mal. Ficou mal, mas não ficou mal de repente. Foi uma mudança progressiva para ficar mal. Uma entropia espiritual. Porquê? Porque Deus não ficou na equação. O que é que isso tem a ver com Deuteronômio? Já lá chegarei. Paulo sabia disso e advertiu a Timóteo, dizendo o seguinte, em 2 Timóteo 4, 3-4. Virá tempo, não é algo imediato, virá tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Virá o tempo, progressivamente, em que as coisas vão ficando piores. Seja nas universidades, seja nas instituições, seja nas pessoas, seja na igreja. E isto serve para introduzir Deuteronômio. Porque Deuteronômio é Moisés a dizer tudo o que já disse antes. Repare, eu não vou repetir Levítico, tem gente cansados. Eu não vou dizer nada do que já disse. O que eu já disse, o que encontrar aqui que seja repetição, vou passar à frente. Eu vou-vos apenas apresentar o que vocês não viram ainda, que está em Deuteronômio. Mas Deuteronômio tem muita repetição do que já foi dita. Muita. Aliás, no grego, Deuteronômio significa Deutros, que é segunda, nomos, lei. É a segunda lei. É a segunda vez que ele apresenta a lei. Por isso é que se chama Deuteronômio. É a segunda apresentação de lei ao povo. E por isso irá cobrir muito mais tudo o que nós já lemos,
sobretudo dos 3 primeiros livros de Moisés, e vai ser ensinada a lei à geração 1.1. Sabem qual é a geração 1.0? Era aquela que morreu no deserto. Agora apareceu a geração 1.1. E tem que ser ensinadas as mesmas coisas outra vez, porque eles não sabiam. Justamente para trabalhar contra a infecção que se chama aquela quebra que eu falei, que é mudança incremental negativa. E para combater essa mudança incremental negativa, é preciso, revolta e meia, revisitar os fundamentos. E foi isso que Moisés fez aqui. Ok? E por isso, não é anormal que neste livro encontremos 250 referências dos 4 primeiros livros do Pentateuco. Ele vai buscar muita informação de que já deu. Muita. Estes sermões foram dados num período de 40 dias. Deuteronômio foi escrito e foi pregado, porque o Deuteronômio é um conjunto de 3 sermões grandes, que foram pregados em 40 dias. David, como é que tu sabes? Depois manda-me um e-mail dizer, prova-me lá que são 40 dias. Calma, eu vou explicar. Mas posso depois mostrar-vos. O primeiro sermão foi efetuado no primeiro dia do 11º mês, capítulo 1, versículo 3. Primeiro dia do 11º mês. Os israelitas cruzaram o Jordão 70 dias depois. Vemos isso em Josué 4,19, no 10º dia do primeiro mês. 70 dias depois. Subtraindo 30 dias dos 70, que foi o período de luto de Moisés, que está em Deuteronômio 34,8, ficamos com 40 dias. Ou seja, o livro de Deuteronômio, lá está os 40. Lembram-se que eu vos disse uma vez que os 40 dias, há muita coisa na vida com 40 dias? O livro de Deuteronômio foi pregado em 40 dias. Vocês queixam-se com as minhas, que eu falo muito tempo, hein? 40 dias ali a falar, já viram? Isso é que era. Com 40 dias, estou a brincar. Aproximadamente no ano 1406 a.C. A introdução está longa, mas tem que ser assim, está bem? Um dos versículos-chave de Deuteronômio é Deuteronômio 6,12. Podem ler. Eu vou voltar outra vez a este, mas é só agora para introduzir 6,12, que diz assim, lá está, para combater a mudança negativa, incremental. Guarda-te e que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito da casa de servidão. Ei, geração 1.1, não façam o mesmo disparate que a geração 1.0. Guardem-se e não se esqueçam de quem vos tirou do Egito. E eu tenho que dizer isto outra vez, para que vocês não se esqueçam. Porquê? Porque eles esqueceram-se e pagaram um preço elevado, que foi a morte. E Moisés não queria que a geração nova pagasse o mesmo preço que eles pagaram, que os seus pais pagaram. Este livro, e estou quase a terminar a introdução, registra a palavra amor 21 vezes. Há quem chame o Evangelho do amor do Velho Testamento. E há um motivo para isso. Porquê? Porque Deus não quer que cumpramos a lei por obrigação, mas cumpramos a lei por amor. Porque de outra forma, jamais cumpriremos a lei durante muito tempo. Porque quando seguimos a Deus por obrigação, passado pouco tempo, esbarramos na parede. Mas quando seguimos a Deus por amor, nós conseguimos seguir a Deus durante muito tempo. E o segredo do cumprimento da lei é meter amor à mistura, sabendo quem Deus é. Entendem? Por isso é que a palavra amor é citada 21 vezes, no contexto sempre da lei, do género, aproximem-se de Deus, cumpram, porque Deus... Amem a Deus, amem a Deus. E vamos ver que o fundamento do amor é citado mais tarde por Jesus Cristo como sendo o principal dos mandamentos. Ele vai se guiar em Deuteronômio. Ok? Para terminar, de introdução, Deuteronômio é citado no Velho Testamento 350 vezes, sem ser no Pentateuco. Sem ser no Pentateuco, Deuteronômio é citado 350 vezes. E no Novo Testamento, 95 vezes. E agora, curiosidade, ao todo, 445 vezes. Sabem qual foi o livro que o Senhor Jesus Cristo mais citou? Deuteronômio. O livro que o Senhor Jesus Cristo mais citou foi Deuteronômio. Agora, finalizada a introdução, poderão-me dizer, é capaz de haver ali alguma coisa, apesar de ser uma nova lei, repetição, que seja interessante. Vamos ver, eu acho que é. Eu acho que é muito interessante. Vamos ver aqui a divisão de Deuteronômio. Temos aqui 3 sermões de Moisés. O primeiro sermão é de 1 a 3. Ele revê o passado. Ele revisita o passado. Ele diz assim, ei, geração 1.1, a 1.0 espalhou-se aqui, e aqui, e aqui, e aqui, e aqui, porque não fez isto bem, não fez isto bem, não fez isto bem. Atenção! Ei, geração 1.1, geração 1.0, aliás, vocês lembrem-se, 1.1, de que Deus é bom, porque já fez isto pela geração dos vossos pais, já fez isto pela geração dos vossos pais, já fez isto, já fez isto, já fez isto. Ele relembrou, e vamos em detalhe, ele relembrou o povo das coisas boas que Deus fez e de quem Deus era, mas também relembrou o povo dos perigos de não obedecer a Deus pelas consequências que os seus pais passaram. Isto foi revisitar o passado, isto foi uma revisão do passado. E Moisés começou por aí.
Ok? Depois Moisés regula o presente, reapresenta a lei. E eu aqui vou passar um bocadinho depressa depois. E vou só citar alguns detalhes que são especiais. Ele reapresenta a lei. Ok? Ele mostra o que é que Deus pretende do povo, sempre com amor. E finalmente, Moisés fala de futuro. E prepara o futuro. Prepara o seu sucessor. Ele prepara, diz, vocês vão encontrar isto do outro lado. Quando passarem o rio, façam isto. Ele prepara o futuro. Ele começa com o passado, lida com o presente e termina a pensar no futuro. São estes 3 sermões e Deuteronômio, em poucos segundos, é isto. Ok? Revendo o passado. Pressuposto inicial. Que imagem é esta? Eu tive que ir buscar uma imagem que revisse o passado. Nada melhor do que o povo de Israel atrás daquela nuvem. Ok? Mas podia ser qualquer outra coisa. Pressupostos iniciais. Vamos ler Deuteronômio 1 a 3. Estas são as palavras que Moisés falou a todo o povo, a todo Israel, da além do Jordão. Lá está. Eles tinham chegado perto do Jordão, estavam quase a passar o Jordão, e Moisés, durante 40 dias, decide dar o sermão. Eles praticamente já haviam a terra prometida e tiveram que revisitar tudo. No deserto da planície, de fronte do mar de Suf, entre Parã, Tofel e Labã, Azerote e Dizab. 11 jornadas há desde... aliás, estas são as... Desculpem, tenho interrompido. Estas são as palavras. Na Tora, que é no nome judaico que se dá ao Pentateuco, eles costumam dar o nome dos livros consoante o início dos versículos do capítulo 1. E para os judeus, qual é o nome deste livro? Eles chamam-lhe Devarim. Sabem porque é que quer dizer Devarim? Porque Devarim é o que significa palavras. E o livro começa, estas são as palavras. Então o Deuteronômio chama-se Palavras. Ok? Para vocês saberem na Tora, o livro 5º não se chama Deuteronômio. Chama-se Devarim, que significa palavras. Estas são as palavras. E não deixa de ser palavras, porque o Moisés vai dizer palavras que nunca mais acabam durante todo o livro. E que palavras? Continuando. E sucedeu, aliás, 11 jornadas há desde Horeb, a caminho da montanha de Seir, até Cades Barnea. 11 jornadas. Sabiam que antigamente as pessoas não se guiavam por quilómetros? As pessoas, quando queriam saber a distância entre uma coisa e outra, falavam no tempo que isso implicava fazer. Eles disseram, no fundo, o que eles estão a dizer aqui, que Moisés está a dizer aqui, é que o tempo para passar desde daquela zona do Mar Vermelho até chegar a Cades Barnea, aquela fronteira, foram 11 dias. Lembram-se de que era de 11 dias a viagem, baseado aqui nesta passagem. Ok? Para terem uma noção, quando Jonas fala, e no livro de Jonas nós lemos que cruzar Ninive demorava 3 dias a cruzar Ninive, não vemos que ele custava 15 milhas. São 3 dias. Todo o conceito de distâncias era medido por tempo. Apenas um parênteses. Isto é o pressuposto inicial. E sucedeu que no ano 40º, mês, no 11º dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel conforme a tudo o que o Senhor lhes mandara acerca dele. Ou seja, Moisés vai falar agora ao povo de Israel de acordo com o que Deus lhes disse, ok? A nossa parte. Versículo 7. Voltai-vos e parti da montanha dos amorreus e todos os seus vizinhos, e à Pedenice, e à montanha, e ao vale, e ao sul, e à ribeira do mar, e à terra dos cananeus, e ao Líbano, e até ao grande rio, o rio Eufrates. Eu gosto do início desta passagem, porque diz aqui, voltai-vos e parti. Eu vou explicar. O povo estava há 38 anos no deserto. Não é tão bom ouvir dizer, epá, já chega, agora é a altura de arrumar a tenda, vamos para a parte boa. E Deus estava a dizer, ei, o castigo acabou. Quando nós temos um filho de castigo, custa mandá-lo de castigo, mas quando dizemos, vem para baixo, ou vem para aqui, o pai gosta, porque ele já aprendeu, agora é a vez de usufruir da parte boa. Irmãos, nós não temos que se preocupar, quando Deus nos coloca num vale, não temos que estar preocupados com as horas que o vale demora, porque Deus está desejoso de nos pôr fora dali. Quem pediu para sair não foram eles, foi Deus que disse, a hora chegou, já chega, já sofreram muito, toca a sair daqui, vamos passar o Jordão e vamos tomar a terra prometida. Eu gosto disto, voltai, acordem, do género, já chega, voltai-vos e parti. Depois, o que temos aqui, neste versículo que acabei de ler, é a descrição do que Deus prometeu ao povo. Os limites a sul, os limites a norte, os limites a este é o grande rio Eufrates e os limites a oeste é o grande mar. Temos ali a zona geográfica, o que é que isto tem a ver com a nossa parte? Já lá irei. A zona geográfica que é prometida a Israel.
Ok? Sabem quantos quilómetros quadrados esta área implicava? 300 mil quilómetros quadrados. Desde o sul até à zona norte toda, até o grande rio Eufrates e o mar. Era um tamanhão de terra, 300 mil quilómetros quadrados. Vocês sabem, no auge do reino de Israel, com Salomão, sabem quantos quilómetros quadrados Israel de facto tomou? No auge. Nunca teve tanta terra. 30 mil quilómetros quadrados. 1/10 do que Deus lhes prometeu. 1/10 do que Deus lhes prometeu. Sabem o que isto quer dizer? Na nossa vida, há 90% de coisas boas que podíamos ter e não temos. Porque nós não tomamos parte delas. Não é por acaso. Israel, nos tempos melhores, só aproveitou 10% das promessas que Deus lhes deu. A nós, passa-nos ao lado, muitas vezes, 90% das bênçãos. Porque não lhe obedecemos. Salmo 23. Não vou falar outra vez. Diz assim: nada te faltará. Qual é a minha parte? Ovelha perante o pastor. A minha parte. Isaías 64:6. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Deus trabalha. Qual é a minha parte? Esperar. Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele tudo fará. Qual é a minha parte? Entrega o teu caminho ao Senhor. Ou seja, o que Deus quer é uma fé ativa. Deus não quer de nós fés passivas. Sabem que eu hoje ouvi, foi Deus que me mostrou, porque eu nem sabia o que eu vos ia dizer agora. Ouvi duas coisas boas, esta vou dizer já, a outra vou dizer daqui a bocadinho, que é muito boa. Este versículo de Salmo 37:5, a palavra entrega teu caminho ao Senhor, Ele tudo fará. Entrega no hebraico significa gol, que significa rolar. Rolar. Sei o que isso quer dizer? O que Deus quer, na prática, não é que fiquemos assim sentados, no mosteiro. Eu entrego, Deus, agora mostra-me tudo. Não, não. Rola a tua vida com atenção ao que Deus quer e Deus vai-te encaminhando. Mas começa a rolar. Começa a rolar, começa a avançar, começa a tomar decisão. Mas está atento e permeável para o que Deus te vai dirigindo. Rola, rola. Isto foi assim um clique. Temos aquela ideia de que a vontade de Deus temos que ficar quietos, sem fazer nada e que Deus vai mostrar tudo. Não, não é assim. Desculpem. Vontade, temos que ser confiadamente ativos. A Bíblia diz, Deus não disse, estai quietos, e depois do mar vermelho diz, comecem a andar, mas o mar já estava... Não, estava resolvido, mas comecem a andar. Isto é confiança ativa. Não é nossa decisão, mas irmos fazendo a próxima coisa. Foi o que Elizabeth Elliot dizia. Uma vez perguntaram-lhe, como é que você resistiu depois de ter perdido o seu marido? Do the next thing. Ela assim, qual é a próxima coisa que eu tinha que fazer? Era lavar a louça. Vou fazer o melhor que posso. A seguir, cuidar da minha filha. Vou fazer o melhor que posso. Do the next thing. Faça a próxima coisa. Isto é entregar. Isto é gol. Isto é ir rolando. Sempre atenta às direções que Deus me pede para ir fazendo, no processo de ir fazendo a próxima coisa. Isto é profundo, sabe, irmãos? Isto é uma outra mensagem, mas eu não vou falar sobre isto. Vou-vos contar uma história muito conhecida, que vocês de certeza que já ouviram, eu já ouvi aqui. É muito importante tomar posse do que Deus tem para nós. Certa vez, na formatura de um jovem, o pai chegou-se ao pé dele, aquele jovem queria um carro. E o pai podia-lhe dar o carro. Mas daquela festa de formatura, o pai chegou ao pé dele e deu-lhe uma Bíblia. E ele mandou a Bíblia para um canto. Mandou-lhe para um canto. E passado algum tempo, o pai morre, entretanto. E ele, quando vai revisitar a casa, ele vai buscar aquela Bíblia, porventura triste e abatido pela situação, não sei. E ele abre a Bíblia. E dentro daquela Bíblia tinha a chave do carro. Qual é a lição? Claro, depois, o que se passou entre eles é outra história profunda, mas qual é a lição? Se ele tivesse lido a Bíblia, se ele tivesse aberto aquela Bíblia, tinha tido o carro. Nós temos bênçãos, 90% das bênçãos que Deus nos quer dar está na Bíblia. E nós procuramos outras coisas e não percebemos que quando procuramos Deus, nós temos tudo. Lembrem-se, 300 mil quilómetros e 30 mil, na melhor das hipóteses. Não é por acaso. Um pouco de história. Deuteronômio 1, 6 a 8, eu já li, versículo 26, diz assim, porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor vosso Deus. É uma alusão, atenção, história, os vossos pais tinham tudo para avançar, começaram a imaginar o que os gigantes pensavam, tinham medo dos gigantes, tinham medo das muralhas, tinham medo de tudo, e não quiseram subir, não quiseram tomar.
Moisés está aqui a explicar à geração 1.1 porque da geração 1.0 não ter entrado na Terra Prometida. E explica, no versículo 34 e 36, não vamos ler, quem se salvou foi Caleb, filho de Jefoné, e Josué, porque quanto perseverou em seguir ao Senhor. Ok? Isto é um pouco de história. Só, lá está, revisitar o passado. Estão a ver como é que ele começa? Revisitar o passado. Sabe, uma vez eu li que a maior falta que a igreja tem é de literacia bíblica. E depois explica porquê. Porque quando nós conhecemos a Bíblia, conhecemos Deus. E quando conhecemos Deus, tudo faz sentido. E quando não se conhece a Bíblia, não se conhece Deus. Por isso é que é importante revisitar os Deuteronómios, os Levíticos, os Naúns, os Abacuques e também as cartas de Paulo. Porque tudo é proveitoso. Entendem? Continuando, isto foi aqui um parênteses assim um bocado grande. O salário do pecado. Segundo Adam Clarke, e se me perguntarem como é que eu cheguei lá, ponham no Google Adam Clarke e a seguir o número de israelitas que morreram no deserto, é a pesquisa, e tem lá estatísticas feitas com bases bíblicas, ok? Sabem quantas pessoas morreram da geração 1.0 no deserto? Como é que tu descobres esses números? Aquilo faz sentido. Se vocês lerem, aquilo faz sentido. Não vou-vos fazer contas aqui, mas com base em versículos. Sabem quantos israelitas morreram no deserto? Aproximadamente. 1.200.000 israelitas da geração. Sabem o que isso significa? 85, em média, 85 funerais por dia. Ou, se preferirem, 7 mortes por hora. Ano após ano. Ano após ano. Ano após ano. Ano após ano. O povo estava a ser permanentemente lembrado que as consequências do pecado é a morte. Querem o melhor exemplo disto? Eles lidaram com a morte durante 38 anos. Tiveram um momento de erro. E depois tiveram consequências durante 38 anos. Irmãos, o pecado é sério. Há coisas que nós fazemos e não temos ideia das consequências que temos que apanhar para o resto da vida. Tenhamos cuidado antes de tomarmos passos errados, porque muitas vezes vamos sofrer durante muitos anos por consequências do pecado. E o povo teve que aturar 38 anos de consequências do salário do pecado, que neste caso era mesmo a morte. Isto é um aviso à navegação da geração 1.1. Estão a ver? Não se metam com Deus. Quando encontrarem gigantes, não tenham medo. Vocês vão com tudo. Lá está. Rolem, comecem a rolar. E Deus vai avançando. O que é que Josafá fez quando chegou perante o... Deus disse, eu vou batalhar por ti, mas atenção, tu tens de te pôr em frente da batalha. Josafá até fez mais, pôs os cantores à frente, mas não foi porque tinha medo, mas para adorar a Deus. Mas ele pôs-se no campo de batalha. Começou a rolar, começou a fazer tudo como se tudo dependesse dele. E deixou Deus intervir. Ok? Erro de Ló. Nós lemos no capítulo 2 e no capítulo 3, não vamos ler, mas se quiserem, locais e eventos pelos quais a geração anterior passou no Êxodo, Levítico e Números, assim como os exércitos que Israel derrotou. E há sempre 2 reis que se destacam. É o Og, o rei de Bazã, e o Sion, o rei de Hesbom. E estão sempre a ser citados. Por exemplo, como é que eles estão? Deixe-me ver aqui que eu desta vez coloquei a coisa de forma diferente. 3:1. Depois nos viramos e subimos o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo, à peleja em Edrei. Lá estão eles a revisitar o Og e o Sion, etc. Eu quero-vos falar um pouco sobre Bazã. Aquele território a leste do Jordão. Lembram-se daquele mapa que eu vos dei das tribos que estavam à esquerda do Jordão e à direita do Jordão? Quem é que decidiu para a direita do Jordão? Foi Gade, Ruben e meia tribo de Manassés. E eles ficaram naquela zona de Bazã e de Seom, a leste do Jordão. Sabem porquê? Eu expliquei-vos. Porque eram tribos eminentemente ligadas à agricultura e à pecuária. E aquelas terras são muito férteis e eram muito boas para a pecuária. Ok? Eles cometeram o erro de Ló. Olharam não foram para as campinas regadas de Sodoma, mas olharam para as campinas boas para a pecuária. Pensaram pelos olhos. Sabem qual foi as primeiras tribos a desaparecer? Foram essas. Sabem porquê? Porque estavam longe das outras. Tinham uma barreira natural que é o Jordão ao meio, ok? E estavam longe das outras. Estavam rodeadas de povos idólatras. E a maior ameaça sempre foi a leste. Perante todos os exércitos invasores, foram os primeiros a serem aniquilados. Irmãos, não compensa
tomarmos decisões pela vista. Quando tomamos decisões pela vista, nós somos os primeiros a sermos eliminados. Aquelas tribos pagaram um preço muito elevado porque decidiram pela vista. E depois, a partir daí, foram os primeiros a serem eliminadas. Afastaram-se dos outros e pagaram o preço de terem cometido o mesmo erro que Ló. Avançando. Gigantes ou pigmeus? Capítulo 3, versículo 10 e 11. Versículo 11. Porque só Og, rei de Bazã, ficou do resto dos gigantes, eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá dos filhos de Amon, de 9 côvados do seu comprimento e de 4 côvados da sua largura. Calma, eu vou explicar qual é a dimensão da cama do Og. Do Og, sim. Não é Ogre, é Og. O Og tinha uma cama de comprimento de 4 metros e 11 e tinha de largura quase 2 metros. E na altura não era para 2 pessoas, era para uma. Ainda falam que as camas king size inventaram agora. Aquilo é que é uma cama king size. O homem era rei também. Portanto, 4 metros por 2. Por aqui, e assim, eu acho que isto mostra uma coisa. Isto mostra... A Bíblia escreveu isto para percebermos qual é a estatura dos gigantes que Israel enfrentou. Para que tenhamos uma ideia daquelas bizarras que eles tiveram que enfrentar. Ok? Não foi por acaso. E, portanto, nós temos 2 hipóteses. Ou olhamos para esta gente, para os ogres desta vida, e consideramos-los gigantes, ou consideramos-los pigmeus. Como é que é? É verdade. Se nós olharmos para os gigantes e ficarmos por aí, eles vão ser gigantes. Mas se olharmos para os gigantes, mas olharmos mais para Deus, e vamos ver que Deus ao pé do gigante, o gigante é um pigmeu ao pé de Deus. E nós vamos ter força para superar as dificuldades. Depende para onde nós estamos a olhar, irmãos. Ou nós olhamos para os gigantes, ou nós encaramos-los como pigmeus. Porque, atenção, os gigantes, quando nos enfrentam, estão a enfrentar, como Davi dizia ao pastorzinho, os exércitos do Deus vivo. Nós somos os exércitos do Deus vivo. E connosco ninguém brinca. Sabem quando? É verdade. É verdade. Eu não estou aqui a fazer nenhuma promessa. Mas connosco ninguém brinca. Sabem? Quando Balaão quis amaldiçoar Israel, o anjo disse assim, ei, com eles não brincas. Porque eles são gente abençoada por Deus. O povo nem sabia do que é que estava a passar. Mas, às escondidas, Deus protegeu o seu povo, porque era gente abençoada por Deus. E ninguém vai bater à nossa porta e fazer-nos mal se Deus não quiser que isso aconteça. Não tenham medo. Porque haverá, não sei se haverá anjos, pode haver. Mas haverá coisas que Deus não vai permitir que nos toquem se Deus não quiser. Não tenham medo de gigantes. Olhem para Deus e vão ver os gigantes pequeninos. Pigmeus. Ok? Irmãos, o que eu estou aqui a fazer, Moisés fez em larga escala. Que é dar-lhes gás, é dar-lhes força, para enfrentarem os gigantes. Porque eles teriam que enfrentar os medos que os pais não conseguiram enfrentar. E Moisés está a dizer, eu vou desmontar os medos todos. E vou dar confiança a esta gente para não repetirem o mesmo erro. Percebem? Ok, acabou o passado, começamos o presente. Presente. Espelho retrovisor. É importante não olharmos para trás como Moisés fez para nos recordarmos de 2 coisas. Da fidelidade de Deus. Eu vou citar o Salmo 77:11, que diz assim, eu me lembrarei das obras do Senhor e certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. E Deus quer que nós olhemos para o espelho retrovisor para que nos lembremos das maravilhas de Deus. Mas também quer que nós olhemos para o espelho retrovisor da nossa vida para nos lembrarmos de coisas como estão em Deuteronômio 6:12. Guarda-te que não te esqueças de que o Senhor tirou da terra do Egito a casa de servidão. Ou seja, nós vamos olhar para o passado por 2 motivos. E só por esses. Para nos lembrarmos o quanto Deus é bom e do que nós éramos e do que nós hoje somos. De resto, concentremos a olhar para o futuro. Alguém consegue conduzir olhando para o espelho retrovisor? Não. Nós olhamos para o espelho retrovisor pontualmente. Ok? Mas para conduzir temos que olhar para a frente. A nossa vida não deve ser olhar para trás. Por isso é que o tempo dedicado ao passado são 3 capítulos. O foco de Moisés não é revisitar o passado. O foco de Moisés é falar sobre o presente e sobre o futuro. E deve ser o nosso foco. Olharmos para o passado, espelho retrovisor, mas calma, fica lá atrás, ficou. O que ficou, ficou. Mesmo que tenha sido mal, Deus perdoou. Não revisitem o passado. Não revisitemos pecados que Deus já mandou para o mar do esquecimento. Porque isso é fazer um favor ao diabo e fazer perseguir-nos a nossa cabeça e dar cabo da nossa paz de espírito. Não façamos isso. O que lá ficou, ficou. Saber ouvir. Agora, pois, 4:1. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e juízos que eu vos ensino. Ou seja,
vamos começar aqui a falar sobre os estatutos e juízos. Mais uma vez, eu quero falar sobre a palavra ouve. No hebraico, esta palavra, ouve, sabe o que significa? Significa ouvir, mas mais do que ouvir e aplicar. Tem a conotação de ouvir e de fazer o que estamos a ouvir. Irmãos, nós quando usamos a palavra ouve, limitamos-la sempre para o sentido estrito da mesma, que é só ouvir. Mas para Deus ouvir verdadeiramente é fazer e aplicar. O que Moisés está aqui a dizer é, agora pois, ó Israel, ouçam e cumpram os estatutos e juízos que eu vos ensino. É isso que Deus está a dizer. Deus não quer que a gente esteja aqui só a ouvir. Deus quer que a gente ouça e que ponha em prática. Esse é o significado verdadeiro de ouvir aos olhos de Deus. Ok? Saber ouvir é isto. E continuando, versículo 2. Nada acrescentareis à palavra que eu vos mando e diminuireis dela para guardar os mandamentos do Senhor vosso Deus e eu vos mando. Ou seja, toda a Bíblia tem ensino para nós. Há partes da Bíblia que são para nós, Igreja Corpo de Cristo, nas cartas de Paulo, mas toda a Bíblia tem ensino para nós. E portanto, aqui vemos aqui um pouco isto no versículo 2 do capítulo 4. Passagem de testemunho. Capítulo 4, versículo 9. Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto e se não apartem no teu coração todos os dias da tua vida e as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Já perceberam que eu não estou a falar-vos da lei, eu estou a falar-vos de outros pontos de interesse na mensagem ao presente, porque eu não vou revisitar o que eu já falei. Agora estou-vos a mostrar as preciosidades de Deuteronômio, que não têm a ver com coisas que já vos tenha dito. Okay? E esta é das mais especiais. Moisés aqui expressa a vontade de Deus, de que nós não nos apartemos todos os dias o nosso coração daquilo que recebemos de Deus. É o que diz no versículo 9 do capítulo 4. Mas além disso, além dessa necessidade individual de cada um de nós aproximar-se de Deus, nós temos a necessidade e a responsabilidade de ensinar o que sabemos aos nossos filhos e aos nossos netos. E aos filhos de teus filhos. Vocês sabiam, avós, que Deus exige, tal como exige aos pais, que vocês também ensinem aos vossos netos? A responsabilidade não é só dos pais, a responsabilidade também é dos avós. Muito importante. E quem sabe, se muitas vezes não serão os avós a poder ajudar os pais a fazer um trabalho para poder ajudar os netos. Muito importante, não se demitam da vossa responsabilidade. Não achem sempre, aquele trabalho dos pais, não é assim. No povo de Israel, ou seja, eu sei que isto é período da lei, eu sei, mas há aqui verdades que são interdispensacionais. E eu tenho a certeza que Deus quer que os avós também se metam a ensinar Bíblia aos netos. E se não acordarem comigo, que me digam, e se eu estiver errado daqui a 15 dias, eu digo que estou errado, mas eu tenho a certeza que não estou. Os avós têm um papel essencial na educação dos netos. Não se demitam dessa função. E mesmo que os pais não gostam, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Apanhemos os netos à socapa e falemos de Deus na mesma. Ok? Se a palavra de Deus não for importante para mim, não vai ser importante para o meu filho. Tudo tem que começar em mim. Eu vou ensinar a palavra de Deus, eu acho muito importante. Então, mas se não for importante para mim, eu faço 1 dia, 2 dias. Ao final do 4º dia, a Bíblia está encostada ali e já ninguém ensina nada a ninguém. Se isto é realmente especial, provemos-lo que é especial para nós. Porque se não houver isto dentro de nós, não vai haver capacidade para fazer isto de uma forma continuada. E vamos ser hipócritas. Aliás, os miúdos são muito inteligentes. Os miúdos apanham tudo no ar. E eles detectam hipocrisia a 10 km de distância. Vocês sabem o que eu estou a falar. A pergunta que se impõe é esta. A palavra de Deus é importante para ti? Não esperes casar e depois ser importante para ti. Não esperes ter filhos e depois ser importante para ti. Porque se não é importante para ti agora, quando casares e tiveres filhos, também não será importante para ti na altura. E depois os teus filhos podem se encaminhar e tu perguntas, onde é que eu errei? Eu errei porque enquanto era solteiro, eu nunca comecei a dar importância à palavra. Entendem? Não estejam à espera que um caminhão vos caia na cabeça, porque a palavra de Deus começa a ser importante para vocês. Tem que começar a ser importante já. Como é que eu passo o testemunho? Capítulo 6, versículos 5 a 7, diz como é que eu passo o testemunho aos nossos filhos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus todo o teu coração e toda a tua alma e todo o teu poder. Lá está. Eu, individualmente, tenho que o fazer. E depois, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ou seja, estarão cá dentro. Tem que ser uma coisa interna. E depois de eu estar com isto, as intimarás aos teus filhos. E qual é a forma de eu ensinar aos meus filhos e aos meus netos?
Aqui está a forma. E falarás dela assentado em tua casa, assentado, andando pelo caminho, deitando-te e levantando. Falar sempre. O que eu quero dizer é falar de manhã à noite. Eu vou-vos dar um exemplo. O que é que isto quer dizer? Sempre que houver uma oportunidade, falem. Tu dá uma notícia sobre o movimento gay. Filhos, isto é errado. Deus não tolera isto. Estão a falar. Não precisam fazer reuniões de culto doméstico 5 em 5 minutos. Aproveitem as oportunidades e as conversas e as notícias para injetar a palavra de Deus. Estou no carro. Em vez de uma música banal, tenham músicas boas, metam uma música boa. Não é a palavra de Deus, mas a palavra de Deus está a passar na música. Chegam a casa, ei, vamos fazer uma oração, vamos comer, vamos orar. Antes de dormir, vamos orar. Olha, aproveita uma historinha também rápida. Vamos pôr uma historinha rápida. Há muitas formas de falar no assentar, no levantar, no deitar, no mexer, no fazer. É fazer isto. Mas lá está. Se não for importante para nós, nós não vamos fazer. Ponto. Não vale a pena estar com rodeios. Se não for importante para nós, isto não vai acontecer. E depois não nos queixemos que os nossos filhos se desencaminham. Eu sei que os nossos filhos podem se encaminhar mesmo sendo fiéis. Eu faço uma parte. Há pais que são fiéis, os filhos escolhem desencaminhar. E a culpa não é dos pais. Mas façamos o que depende de nós. Façamos o que depende de nós. Educa a criança, Provérbios 22:6, no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dela. Vocês lembram-se quando eram crianças e não gostavam da comida? Eu não gostava de brócolis, não gostava de couves de Bruxelas, e agora gosto muito das duas coisas, e não gostava de arroz. Agora eu devia comer menos arroz, porque é que eu comecei a gostar de arroz. Mas eu comecei a gostar disso. Sabe porquê? Porque os meus pais insistiam. No original hebraico, eu agora estou muito a seminário, eu não tenho nada a ver com isso, mas estou muito a pôr os hebraicos no meio. Porque eu percebi o quão importante é muitas vezes ir à gênese da língua. Perde-se muito nas traduções. Provérbios 22:6, a palavra educa. Sabe o que quer dizer? Em forma prática no hebraico. O hebraico tem uma coisa gira, é que explica as coisas de uma forma gráfica. E a palavra educa que significa pôr dentro da boca. Não gostas da Bíblia? Couve de Bruxelas. Zás! Não gostas? 2, 3. A 10ª está a pedir. Segundo o pessoal que lida com as comidas, dizem as crianças devem comer uma coisa. Eu não vou dizer o número porque eu não quero errar. Depois dizem, David, são 25 e não são 23. Deve comer uma coisa umas quantas vezes até poder saber apreciar. A Bíblia é a mesma coisa. E quando Deus diz educa, é põe na boca. Ele não vai gostar a primeira vez. Outra vez Bíblia. Outra vez. Até que ele aprenda a gostar e diga, pai, é a minha vez, eu quero fazer agora. E já começou a tomar gosto por a coisa. Não é fantástico quando nós olhamos para o original e percebemos o que significa educa? Educa é pôr dentro da boca. Zás. É fantástico. Lá está. Gosto desta imagem. Isto é um pai a guiar um filho no meio do vazio, das trevas, mas com a palavra de Deus ali. Eu acho fantástico. Revisão da matéria dada. Depois, Moisés dedica-se, eu não vou falar sobre isto, a ir a fundo na lei. Revê os 10 mandamentos, do capítulo 5 ao 11, não vamos ler, já vimos. Revê as leis cerimoniais, do capítulo 12 ao 16. Revê a lei civil, no capítulo 16 ao 20. Eu não vou falar sobre isto. E revê as leis sociais, do capítulo 21 ao 26. Ok? Depois, quero-vos falar sobre a unidade composta de Deus. Deuteronômio 6.4 é dos versículos mais importantes que os judeus hoje usam e memorizam isto desde bem cedo. Capítulo 6, versículos 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o único Senhor. Único. Sabe o que é que significa a palavra único? Vem do original Echad, que é unidade na pluralidade. Sabe em que é utilizado a palavra único? Esta palavra Echad. Quando eu quero descrever um cacho de uvas. Um cacho de uvas é Echad cacho de uvas, porque é uma unidade na pluralidade. Um cacho é uma coisa, mas com várias coisas lá dentro, muitas uvas. É unidade, pluralidade. Quando eu digo aquela é uma nação, a nação de Israel é uma nação sobre Deus, aquela uma nação é Echad, porque a nação é composta por 12 tribos.
Quando a Eva foi apresentada a Adão, o que é que Deus disse? Deixa-me só citar que é para não me enganar. Os dois serão um. Que é errado. E a palavra um ali é errado. Porque existe outra palavra para a unidade que é yashid, que é mesmo unidade mesmo, unitário. E não é essa que está a ser utilizada aqui. Para Adão e Eva, os dois são um, errad, unidade na pluralidade. O cacho de uvas é errad e não é yashin, que é pluralidade na unidade. O que é que tu queres dizer com isso, David? Quer dizer aqui que temos aqui a ideia de um Deus trino em errad. Um Deus único, suportado por três personalidades diferentes. Unidade na pluralidade. Não devemos aqui yashin, vemos errad, que só é utilizada em contextos de unidade na pluralidade. Vocês percebem o que eu vos estou a dizer? Isto é muito importante. Eu não vou perder muito tempo com isto, mas temos aqui a trindade subjacente a um versículo completamente insuspeito. Mas está cá. Está cá. O que tens entre os olhos. Capítulo 6, versículo 8. Também a terás por sinal à tua mão e te serão por testeiras entre os teus olhos. O quê? A palavra de Deus. Aquela lei devia estar... Olha, vou-vos mostrar. Ainda hoje acontece. Eles têm uma caixinha na testa, onde têm versículos lá dentro, e têm outra caixinha no braço com versículos lá dentro. Colocarão entre os olhos e no braço. Eles guiam-se desta passagem, para ainda hoje os judeus ortodoxos orarem a Deus com os versículos na testa e com os versículos no braço. A pergunta que eu vos faço é, ok, não temos que vir agora para o culto no domingo com uma caixinha aqui e outra caixinha aqui. Fiquem descansados, Deus não vos exige isso. O que Deus vos exige é controlar o que pomos entre os olhos. O que é que nós temos entre os olhos? Um nariz? Ou o que é que nós vemos? O que é que nós alimentamos? O que é que os nossos olhos veem? Veem lixo? Veem televisão? Veem séries complicadas? Veem violência? Veem cenas de sexo complicadas? Desculpa, mas eu tenho que dizer as coisas. O que é que a gente está a pôr dentro da cabeça? O que é que nós estamos a ver? O que é que nós estamos a pôr entre os olhos? O que Deus disse para nós pôrmos entre os olhos é a palavra de Deus. E há muitas formas de pôr, não tem que ser só a Bíblia. Podem ser músicas, podem ser livros bons, podem ser conversas boas. Há muita forma de expressar a Bíblia. E é isso que nós devemos pôr entre os olhos, se queremos ser um povo separado. Porque se não queremos ser um povo separado, pomos o que quisermos. Ok? Versículo... é isso. Vamos avançar. Página 6. Ok. Tirar para dar. Capítulo 8, versículo 3. Capítulo 8, versículo 3. E te humilhou... mais uma vez Moisés, apesar de estar a falar sobre o presente, ele volta e meia dá assim uns relances do passado. E diz assim... E te humilhou à geração 1.0 e deixou ter fome. E te sustentou com maná. E te humilhou e te deixou ter fome. Sabem? Por vezes Deus tira-nos tudo para que nós sentimos falta dele. Eu quero-vos dizer que, quando isso acontece, há um fim duplo. É o nosso bem e a glória dele. Deus não faz nada que não tenha isto em vista. A glória pessoal dele e o nosso bem. E é fantástico Moisés a dizer assim, atenção, e que isto é forte, diz assim, o povo foi humilhado e Deus deixou o seu povo que tanto ama ter fome. Mas Deus ama o seu povo, ama. E Deus não faz isso também volta e meia com o seu povo hoje? Não humilha o seu povo, não deixa o seu povo ter fome, passar por dificuldades, passar por situações difíceis. Isso é prova de amor? Também é. Porque isso produz no seu povo as mudanças que ele valoriza, que permite produzir glória para ele. Há um vídeo que eu, um dia, quando falar sobre Jetsman, eu vou trazer. É espetacular. Um vídeo daqueles curtinhos como aquela do vídeo antes do Salmo 23. Que é... Jetsman significa lugar, no original, lugar onde as azeitonas são pressionadas. É o que significa Jetsman. Porque no jardim do Jetsman, originalmente, havia um lugar de produção de azeite. Ok? E eu vi um vídeo como é que eles produziam o azeite na altura. Mesmo dentro de Jesus. Que é uma roldana de pedra gigantesca que é movida, e eles metem lá as azeitonas, e aquela roldana espreme, com o caroço, com tudo o que vocês possam imaginar, e depois sai o fio de azeite.
o fio de azeite. E depois quando nós imaginamos que Deus quer que nós sejamos luz, e quando percebemos que o que alimenta as lâmpadas é o azeite, e quando percebemos que o que gera o azeite é a pressão esmagadora de Deus, nós percebemos que é impossível ser luz sem passarmos por fome, sem sermos humilhados. Não sei se me faço entender. E muitas vezes quando Deus permite a humilhação e este tipo de sofrimento que o povo 1.0 passou, era justamente para produzir luz. O azeite que depois se põe nas lamparinas. Fecho parênteses, isto serve para outras situações, mas eu gostava de vos mostrar isto. Nunca se envelheceu a roupa... Estamos no versículo 8, e este deve ser o versículo 3. 8... desculpem. 4. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Eu acho fantástico como é que uma geração a quem Deus estava a repreender, ainda assim tinham cuidado de tratar bem deles. Deus percebe as diferenças. Há pais que se descontrolam quando dão castigos. A próxima vez eu vir-te pernas para o ar e eu faço incontência e tudo, não sais daqui vivo. Mas Deus, quando castiga, Deus até nisso percebe os limites. É um Deus de amor. Ele repreendeu, pôs o povo no deserto, mas nunca deixou de proteger o seu povo. Sapatinhos não ficaram estragados, a roupa não envelheceu, sempre tiveram maná, sempre tiveram cuidado. É certo que iam morrendo aos poucos, mas sempre tiveram tudo. E Deus é proporcional no seu amor, na forma até como corrige. Eu acho isto fantástico. Continuando. Temor a Deus. No capítulo 10, no versículo 12, e estou-vos a apresentar, para mim, o best-of de versículos neste período da mensagem ao presente. 10:12, diz assim: Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus te pede de ti, senão que temas o Senhor? Temer a Deus não é viver com temor e pavor de Deus, nem cheio de medo de Deus. É viver com uma reverência a Deus que me permite viver em submissão a Ele. É o que significa temer a Deus. Sabem que José resistiu ao que resistiu e aguentou o que aguentou porque temia a Deus. E isso fazia-o fugir da tentação. Fugir daquilo que lhe fazia mal, porque temia a Deus. E eu continuo a achar, sinceramente, que o que pode me fazer a mim temer a Deus e a vós é conhecer Deus. Porque quanto mais eu sei quem Deus é, mais fácil é eu submeter-me a Ele. E menos vontade tenho de o desagradar. As coisas na vida cristã não podem ser forçadas, porque senão não resultam. E por isso é que andamos volta e meia de sucesso a fracasso, sucesso, fracasso, sucesso, fracasso. O segredo é procurar conhecer quem Deus é. Quando conhecemos quem Deus é, naturalmente, nós nos sujeitamos a Deus. E depois, a gente nem tem vontade de fazer errado. Quando vocês gostam de muito uma pessoa, vocês não têm vontade de desiludir. É ou não é verdade? Só de pensar que a desiludimos, temos pavor disso. Quando temos coragem de desiludir Deus, irmãos, é porque nós não amamos a Deus. Não queremos saber de Deus para nada. Falando curto e grosso, é isso que significa. Podemos cá vir, oh Deus, eu te amo, e cantamos aquelas músicas todas da... Mas depois que fazemos uma coisa que o desagrada, nós estamos a dizer com as nossas ações, não é com as palavras, com as nossas ações, que aquilo que nós sentimos é completamente diferente. Conhecer Deus para poder temê-lo é muito importante. Depois, há aqui um pequeno tesouro. Onde é que ele está? No versículo 13. É o 10:13. Para guardar os mandamentos do Senhor, teme a Deus, etc., para guardar os mandamentos do Senhor, que hoje te ordeno para teu bem. Para teu bem. Teu bem. Sabe qual é a estratégia de Satanás desde o princípio da criação? É fazer-nos convencer que o que Deus tem para nós não é para o nosso bem. Será assim que Deus disse? Isso não é para o teu bem. E hoje continua a ser assim. Ei, que vida é a tua, pá? Está a ser uma vida triste? Isso não é para o teu bem. Para o teu bem é isto. E eu gosto da palavra de Deus, que apresenta um versículo que diz que o que Deus tem para mim é sempre para o meu bem. Não é só em Romanos 8, que todas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. Nós temos aqui um Romanos 8 também aqui. Que quando nós cumprimos a vontade de Deus, ok? Vejam comigo o versículo 13. Não está a falar de cor. Se guardarmos os mandamentos do Senhor, que hoje te ordeno, isso será para o meu bem. Ou seja, o cumprimento da vontade de Deus é para o meu bem. E quando o Deus Criador diz isto, nós ficamos todos esclarecidos. Não há aqui dúvida. Irmãos, quando o tentador disser isto que Deus quer não é para o teu bem,
nós lhe apresentemos este versículo. Não, meu Deus diz que cumprir a vontade de Deus é para o meu bem. Vai passear. Desculpem, mas é mesmo assim. O que Deus tem para mim é para o meu bem. Sempre. Mesmo que eu não perceba que é para o meu bem. Mesmo que eu não veja que seja para o meu bem. É sempre para o meu bem. Mesmo que eu não veja. E posso morrer sem perceber que é para o meu bem. Mas aí temos de ter fé para esperar no outro lado. Ele vai nos explicar tudo, está bem? Aí vamos ter uma pergunta de sessão de dúvidas mais longa da história. Mas temos uma eternidade para esclarecer dúvidas. Podem começar a anotar. Agora queria-vos falar... já falei sobre isto. Na estrada da redenção. No capítulo 18... Eu tenho que despachar. Mesmo. Estou a acabar. 18, 15... E estamos a acabar aqui o presente. 18, 15... O Senhor teu Deus despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Um profeta. E vemos no versículo 18 o seguinte: eis que suscitará um profeta no meio de seus irmãos, como tu, Moisés, e porei as minhas palavras na sua boca e lhes fará tudo o que eu lhe ordenar. Mas quem é este profeta? Quem é este profeta? Está aqui já a dizer, não se pode. Pronto, vou esconder. Quem é este profeta? Quando chegasse ao pé de João Batista, mais à frente, em João 1:21, e perguntaram: és tu Elias? Ele disse: não. És tu o profeta? Estão a ver o profeta daqui? És tu o profeta? Também não sou. Mais tarde, em João 45, nós vemos Filipe, achou Natanael e diz assim: havemos achado aquele de quem? Moisés escreveu na lei e os profetas. Deuteronômio. Jesus de Nazaré, filho de José. Este profeta é uma alusão ao próprio Senhor Jesus Cristo. Achámos aquele de quem Moisés falou, que era este que está aqui. Uma pequena comparação entre Moisés e Jesus, muito rápida. Olha, ambos nasceram e foram perseguidos logo a seguir. Foi ou não foi verdade? Faraó por um lado, Herodes por outro. Mas, Moisés deixou a corte do Egito para se identificar com o seu povo terreno, certo? Jesus deixou a glória do céu para se identificar com a humanidade. Já viram? Mais, Moisés intercedeu pelo povo mesmo quando o mesmo estava em rebelião. Jesus vive para interceder por nós hoje. Mais, Moisés foi rejeitado na primeira vez que quis salvar o povo. Levou um não. Quando ele matou o egípcio, ele estava à espera que na altura ele fosse considerado o libertador. Ele estava na sua força. E ele foi rejeitado. Só quando foi a segunda vez foi aceite. A primeira vinda de Cristo, ele foi crucificado. Mas quando vier na segunda vez, vai vir para reinar. Mais. Tenho aqui mais, mas não vou dizer. Mas eu quero dizer que Jesus é muito maior que Moisés. João 1,17. A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ok, têm parecenças, mas calma lá. Moisés ali, Jesus aqui. São parecenças, são figuras, são símbolos. Este é o profeta. Eu não podia deixar de passar por aqui. Ok? Preparando o futuro. Vemos aqui Moisés a olhar para a terra prometida ao longe. E vamos avançar muito rapidamente. Eu vou despachar isso em 5 minutos. Capítulo 27, nós não vamos ler. Vemos Moisés, e no capítulo 28, Moisés a dizer: atenção, futuro, quando passarem a terra prometida, passarem o Jordão, metam-se ali no meio da Samaria, metam-se ali perto de Siquém, e vão para o monte Ebal e para o monte Gezerim, que está ali ao lado de Siquém. Os levitas vão para o meio, umas tribos vão para o monte Ebal, isto está no capítulo 27 e 28. Outras tribos vão para o monte Gezerim, e as tribos do monte Ebal vão dizer assim a Deus: as maldições. Deus, se eu fizer isto, eu vou ser castigado desta forma. São as maldições. Eram ditas no monte Ebal. No monte Gezerim eram as bênçãos. E o povo dizia, outras tribos: se eu fizer assim como tu queres, eu vou-me dar bem assim. E os levitas no meio dizer amém. Estão a ver o quadro? Era isto. O monte Ebal, não é por acaso que o monte Ebal ainda hoje, nada nasce ali e não há habitações ali. Hoje, o monte Gezerim tem habitações e é habitado. Curioso. Um ao lado do outro. O monte Ebal está despido. O monte da maldição. O monte Gezerim está habitado. Vejam depois se quiserem. Eu podia dizer muito mais sobre isso, mas não posso. Não tenho tempo. Capítulo 28, versículo 1 e 2, nós lemos: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti? Pronto. Se é a palavra-chave nesta parte de Deuteronômio. Porque existe sempre uma correspondência entre aquilo que eu faço e aquilo que Deus me dá.
Irmãos, a nossa salvação não tem negociação. Não há ses para a nossa salvação. Não há ses para as promessas que Deus nos deu no céu e outras coisas importantes. Não há se o Espírito Santo sai daqui ou não, porque está cá dentro. Quanto a isso, não há ses. Mas há uma coisa que também há um se na nossa vida hoje. Se nós formos fiéis a Deus, nós vamos ter vida. Se nós não formos fiéis a Deus, nós vamos ter uma vida mais triste e amargurada. Ok? Vivemos em panoramas diferentes, mas o se continua a existir. A bênção e, entre aspas, a maldição também continua a existir. Existe o Monte Ebal e o Monte Gezerim para nós também hoje. Não existem os levitas no meio a dizer amém. Mas existe a mesma coisa. E qual é o caminho que vamos escolher? Vamos escolher fazer o que Deus quer para ter bênção? Ou vamos fazer a geneira e ele vai por tabela? Tenho que despachar. Discurso de despedida. É o maior da história da Bíblia. Temos aqui o capítulo 31 com um discurso enorme. É mesmo discurso a Moisés. Não podia ser de outra forma. Um homem como este tem que ter um discurso à altura. Depois, vamos falar sobre isso. Terminar bem. Quer perder algum tempo? Os 4 minutos que me restam a falar sobre isto. Muito rápido. Moisés chegou aos 120 anos. E eu quero falar sobre terminar bem. Eu não conheço nenhum líder que com 120 anos liderasse um povo de milhões. Moisés deve ter sido o único líder na história que ativamente com 120 anos ainda liderava um povo com milhões. Este homem começou o seu trajeto com 80 anos. Não me venham dizer que estão velhos. Não me venham dizer que estão velhos. O homem começou o seu trajeto profissional na coisa com 80 anos. 40 mais 40. Sei fazer contas. 80 anos. Irmãos, terminemos bem os nossos dias. Eu hoje ouvi outra coisa, que foi a segunda que eu vos quis contar, que não foi por acaso, que Deus me fez ouvir, em que estava a ouvir uma coisa no carro e de repente aparece lá um indivíduo a falar. Eu um dia fui ele faz muitas viagens missionárias e ele também fala ele é um pastor lá nos Estados Unidos, mas também faz muitas viagens históricas lá à Turquia, a Israel. Um dia fui a Mileto, que é uma cidade muito bonita. Eu tive a ver as ruínas de Mileto e, curiosamente, estávamos ali a falar. Lá lemos sempre a Bíblia sobre as viagens de Paulo e que deve ser uma coisa gira de se fazer. Um dia gostava de fazer, se Deus quiser. Se Deus quiser, pode não querer. E apareceu lá um casal que era escultores e eram crentes. Mas escultores à séria, eles fazem obras de arte para parques nos Estados Unidos, coisas de grandes dimensões, de toneladas. E eles estavam a ver ali esculturas e disseram assim, uma verdade espiritual profundíssima. Ei, Brad, tu sabias que os últimos 10% de uma obra de escultura são os mais importantes da escultura? Não. Depois explicaram. Vamos a construir uma obra de toneladas, mas os últimos... O período final, de 10% final, é o período que nós corrigimos as asneiras todas e que define se a obra fica boa ou fica mal. E o Brad fez ali um clique, e eu também fiz um clique no carro. Nós podemos ter uma vida fantástica, se terminarmos mal, estragamos a pintura toda. Mas podemos ter uma vida horrível, mas se terminarmos bem, aqueles 10% no fim, podemos compor ali a figura toda e até a coisa pode ficar bem. A questão que vale €1 milhão é, aquele da estátua sabe quando é que a termina. Eu não sei quando é que eu termino a minha escultura. É bom começar a trabalhar nos 10% já. Percebem? É bom começar a trabalhar nos 10% já. A gente não sabe quando é que isto termina. Querem ficar com a imagem que têm agora? Querem chegar ao pé de Deus agora como estão? Se acham que podem fazer mais, é a altura de começar a fazer mais. A gente não sabe quando é que os 10% acabam. A pintura de Michelangelo na Capela Sistina, com o nome do último julgamento, foi pintada quando o homem tinha 89 anos. E é a maior obra-prima de Michelangelo. John Wesley pregava a cavalo nos Estados Unidos com 88 anos. Não me venham dizer que estão velhos. Thomas Edison ainda inventava aos 90 anos. E aquela muito conhecida, quanto mais velho o violino, melhor a melodia dele, segundo os especialistas. Não falei sobre o vinho do Porto, ok? Josué, não vamos ver, ele escolheu Josué. Porquê Josué? Muito rapidamente, porque Josué tinha sido fiel muito tempo antes. Acompanhava Moisés para tudo, ia com ele para o Monte Sinai, só não subia mais porque Deus não deixava. Foi ele que deu cabo dos Amalequitas. Ele belicamente era bom. Espiritualmente andava com Deus porque estava próximo do monte, era dos poucos que subia. Ou seja, ele tinha tudo. Não foi nenhuma surpresa, toda a gente estava à espera. Se calhar menos Josué. O Josué é o único que não estava à espera. Mas toda a gente ali sabia que ia ser Josué o próximo, menos Josué. Cântico de Moisés. Conhece alguém que faça um cântico com 120 anos? O homem fez um cântico com 120 anos. Capítulo 32.
e depois abençoa as tribos no capítulo 33, e no capítulo 34 faz o adeus em cima do monte e não entra no monte. Vocês podem dizer, foi triste. Epá, Deus não foi cruel com Moisés. Não digam isso, que a lógica de Deus não é a nossa. Não entra na terra. Não entra na... O que é que eu disse? Não entra no mundo. Peço desculpa, obrigado. Não me corrigiste a tempo. Não tinha que fazer meia rata daqui a 15 dias. Mas eu quero-vos dizer que no Monte da Transfiguração aparece lá Jesus, o Elias e mais quem? Moisés. O homem afinal tocou na Terra Prometida. Mais tarde. Sabiam disso? O homem entrou na Terra Prometida. Tempo depois, ele pisou. Mais tarde, o Elias, Jesus e o Moisés também entrou na Terra Prometida. Ia dizer mais uma coisa sobre isto, mas não posso dizer. Senão vocês mandam-me embora. Estes são os versículos principais do livro. Oi, desculpem. Primeiro, olhem para trás e não se esqueçam do que o Senhor fez por vocês. Não esquecer o que Deus fez. Não esquecer os erros que cometemos para não repetir. E não esquecer o que Deus é para que nós não tenhamos vontade de o desiludir. E depois, faça isto, temos duas hipóteses. Ou escolhemos a vida para que vivemos, ou escolhemos a maldição. E a pergunta é, vamos escolher o que nesta vida? Vamos escolher viver bem ou vamos escolher viver mal? Deuteronômio apresenta-nos isto. É um processo de relembrar para não cometer o mesmo erro e depois é um processo de escolha para escolhermos o que é que queremos fazer. Que o Senhor nos abençoe.